Então, vamos fazer a correção dos exercícios da página 242 e 245. Vamos lá. Em um estudo realizado em Portugal, pesquisadores elaboraram um experimento em que colocaram várias bandejas em diferentes inclinações, tá? Eu vou grifando algumas partes do exercício para vocês entenderem melhor, tá? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. O que o exercício pede? A gente vai ter que extrair o que o exercício pede, tá? Então, olha aqui, então, diferentes inclinações, então, tá? Uma anotação ali importante, com indicado no eixo inclinações derrendo do gráfico abaixo. Em cada inclinação, eles deixaram duas bandejas. Então, uma com cobertura vegetal e a outra sem cobertura vegetal. Após os vegetais terem se desenvolvido, o pesquisador despejou a mesma quantidade de água sobre as bandejas em um mesmo intervalo de tempo. E ele verificou a quantidade de solo arrastado pela água. Então, ele verificou o quê? O solo arrastado pela água. Veja o gráfico abaixo. Pessoal, essa aqui, a mesma quantidade de água, por exemplo, eu coloquei lá 5 ml, né? Ou um copinho, para que vocês entendam, né? 5 ml ou um copinho lá, vamos dizer assim, numa bandeja, a outra foi a mesma quantidade. E intervalo de tempo é o tempo. Por exemplo, eu fiquei 1 minuto despejando água, na outra bandeja 1 minuto também, tá? Então, aqui, ó, influência da cobertura do vegetal na erosão. Então, ele quer ver o quê? A erosão, né? Aqui em cima também já tem, ó, solo arrastado, erosão. Como que eu vou verificar o gráfico, então, pessoal? É assim, ó. Essa parte aqui é a porcentagem do solo arrastado. Então, de 0 a 70%, tá? Então, é a porcentagem, tá? E esse aqui, ele está dizendo o quê? Ele está me referindo à inclinação. Então, para que vocês entendam, por exemplo, aqui eu comecei do 0, é assim. Quando ele fala 5, eu inclinei um pouquinho. Quando ele fala 10, mais um pouquinho. 15, 20 e 25, tá? Para mais ou menos, claro que não foi tudo assim, mas para que vocês tenham noção visual do que é inclinação. Então, é isso que ele quis dizer. Então, isso aqui é a inclinação e esse aqui é a porcentagem do solo arrastado. A linha vermelha é a que tem a cobertura vegetal e a linha azul é o que não possui cobertura vegetal, é só a terra mesmo. Olha aqui, conforme foi inclinando, então, ó, conforme foi inclinando, a linha vermelha que é a cobertura vegetal, olha a porcentagem de solo. Vamos dizer assim que, olha, acredito que pode ser colocar uns 5% mais ou menos só de terra arrastada, tá? Agora, olha o azul. O azul vem daqui até aqui, ó. Tudo isso aqui é o azul. Vou colocar um pouquinho aqui para vocês verificarem. É tudo isso aqui, que é sem cobertura vegetal. Então, nós podemos dizer ali, ó, que chegou em 68%, né, de solo arrastado, tá? Então, foi tudo isso aqui. Que problema o pesquisador estudou nesse experimento? A erosão. B. Como você explica os resultados obtidos nesse experimento? Então, aqui, pessoal, podemos citar, então, que a cobertura vegetal oferece maior proteção ao solo, diminuindo a ocorrência de erosão, evitando que as partículas do solo se arrastem pela água ou pelo vento, tá? C. No experimento, o pesquisador fez inclinações de até 25 graus, tá? Com as bandejas. Observando as tendências do resultado, em sua opinião, qual seria o melhor resultado apresentado que houvesse uma inclinação maior, tá? Ali, então, nós podemos responder o quê? Que pela tendência dos resultados, quanto maior o ângulo da inclinação, maior é a quantidade de solo arrastado que nós verificamos lá na linha de cima azul. Então, por esse motivo, a inclinação fosse maior, a quantidade de solo arrastado também o quê? Seria maior em qualquer dos dois resultados, podendo chegar até 100% da linha azul, tá? Quanto maior a inclinação, maior ali. Opa, ok. Vamos aqui embaixo. 2. Uma sequência de erosão acelerada nos solos é que os sedimentos
pode se depositar no fundo dos rios, processo conhecido como assoreamento, né? Então, os rios vão sumindo, vamos dizer assim, né? Assoreamento, que a terra vai entrando. Esse problema afeta o curso do rio, as plantas e os animais aquáticos. Observe as imagens que representam a vista aérea de 4 regiões onde há plantações e um rio. Então, isso aqui também era para a gente analisar. Olha aqui. A plantação, então esse desenho representa a plantação, então é isso aqui. Mata ciliar, é isso aqui. A plantação, uma vegetação, isso aqui não morro, isso aqui não é, tá? O rio e o solo desprotegido, tá? Então, isso aqui que nós teríamos que verificar. Se a gente verificar aqui, aqui está faltando mata ciliar. Aqui tem bastante mata ciliar, tem vegetação. Aqui tem pouca mata ciliar, né? E aqui, se a gente verificar, olha, tudo desordenado, não tá bem retinho igual aqui. Aqui tem fileirinhas, ó, tá? E aqui, pessoal, aqui nós temos o solo desprotegido, tá? Tem mata ciliar, mas tem solo desprotegido. Qual das imagens acima representa uma área em que o rio está sujeito ao assoreamento? Por quê? E qual das imagens representa o local menos suscetível à erosão? Tá? Então, vamos lá. Qual imagem representa uma área em que o rio está sujeito a assoreamento e o outro que não? Tá? Então, vamos lá. O que está mais sujeito ao assoreamento está representado pela imagem A, pois em algumas partes do rio, dessa ilustração, não há vegetação ciliar que protege o rio de entrada de sedimentos, tá? Por mais que essa daqui, pessoal, que é a D, tem o solo desprotegido, que vai facilitar, vamos dizer assim, uma chuva carregar, nós temos a mata ciliar que vai fazer essa barreira. Aqui na A nós não temos, tá? E então, qual que vai sofrer menos a erosão? Que diz respeito, então, que vai sofrer menos erosão é a letra C, tá? Que é menos suscetível à erosão, pois apresenta o quê, pessoal? Uma área de mata ciliar maior comparada com as demais imagens, de maneira que nenhuma margem do rio esteja desprotegida. E, além disso, não há porção, então, do solo desprotegido e plantações no morro provavelmente foi feito por alguma técnica de plantio, tá? Evitando a erosão. Me lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, aqui dá uma bagunça, né, o plantio, e aqui estava bem organizadinho, né? Então aqui nós temos bastante mata ciliar, nós temos o solo, uma plantação protegendo o solo. Aqui o plantio a gente vê uma organização. Era isso que vocês tinham que analisar. A imagem B apresenta uma área em que foi realizado o plantio de forma inadequada. O que você sugeria ao proprietário dessas terras para que evitasse erosão no solo ali? Então, vamos voltar lá na imagem B. Então, essa aqui é a imagem B da desorganização que eu falei antes para vocês, tá? Aqui, então, técnicas que ele poderia adotar, então? Técnicas de conservação do solo, como plantio direto, faixas de retenção ou terraceamento, né? Que foi aquilo que nós estudamos anteriormente. E também ampliar o que? A mata ciliar, né? Porque olha a mata, tem um pouquinho só. Tem, mas muito pouco, tá? Então, técnicas de plantio, a que nós tínhamos estudado antes, né? Ali. Voltando. Letra C. A imagem D apresenta uma área em que o solo está completamente desprotegido. Em sua opinião, que problema esse pode apresentar? Ele pode apresentar futuramente se continuar sem cobertura vegetal? Aqui já foi falado antes, mas vamos lá. O solo poderá sofrer erosão da ação da chuva e do vento, e claro, com isso, carregar essas partículas para o rio. 3. Hidroponia é um sistema, então, de cultivo de plantas na qual não é necessária a utilização do solo. O solo é substituído por água e nutrientes, solução aquosa contendo fertilizantes. Então, eles colocam nutrientes na água, que contribuem para o desenvolvimento das plantas ali. Realize uma pesquisa e escreva em seu caderno algumas vantagens da utilização da hidroponia em relação à agricultura convencional. Aqui, então, vocês deveriam
fazer uma pequena pesquisa, mas vamos lá. Aqui, necessita de menor espaço, né? Então, eu não preciso ter um espaço maior de terra, sendo boa alternativa para pequenos agricultores, tá? A disponibilidade de nutrientes é maior. Como eu dissolvo aquilo na água, eu tenho um controle maior também. Consumo menor de quantidade de água e menos suscetíveis de praga, tá? Eu não preciso ocupar um território tão grande. Também tem alguns que fazem isso aqui verticalmente, né? Então, também pode ser uma opção que não precisa ocupar uma grande extensão de terra. Eu controlo a quantidade tanto de água quanto de nutrientes e menos suscetíveis a pragas, tá? B. O que fornece nutrientes aos vegetais cultivados pela técnica de hidroponia? Então, aqui, ó, os vegetais cultivados pela essa técnica é a solução aquosa contendo fertilizantes. Aquosa é de água, tá, pessoal? Então, algo misturado na água, tá? C. Por que a ausência do uso de defensivos agrícolas é considerada uma vantagem no cultivo de vegetais, tá? Por que é utilizado? O uso de defensivos agrícolas pode poluir o solo e as reservas de água, tá? Subterrâneas, principalmente, né? Porque chove, então eles utilizam defensivos agrícolas, fica ali na plantinha, fica no solo, na parte superficial do solo, só que quando chove, esse nutriente ele escorre, entra, né, no solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas e dos animais. Além disso, os defensivos agrícolas podem prejudicar a saúde das pessoas e de outros animais, tá? Então, independentemente se eu chego em casa, lavo, né, as verduras, as frutas, mas se aquela planta absorveu na sua raiz esses defensivos, provavelmente aquele fruto, aquele alimento tá, infelizmente tem um pouquinho ali, tá? 4. Leia o trecho da reportagem abaixo. Brasil tem quase 3 mil lixões ou aterros irregulares, diz levantamento, tá? O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano de forma inadequada, expondo os cidadãos aos riscos de doenças e também o meio ambiente. A. Qual é o problema ambiental abordado no trecho da reportagem? O problema ambiental que ele falou o quê? A quantidade de lixos e aterros irregulares no Brasil, porque isso é uma questão do meio ambiente, tá? Foi demais. B. Cite duas sequências que esse problema ambiental pode causar. Aqui, contaminação do solo, surgimento de doenças, contaminando o solo. Lembra que nós estudamos na aula que contaminando o solo, ele vai descer, pode atingir os lençóis freáticos, atingindo os lençóis freáticos, contamina toda aquela região daquela água. Infelizmente. O que eu estudei? Então, vamos preencher aqui. Representações do trato arrancado na letra A, extração mineral B, então vamos lá. O solo pode ser preparado para o cultivo. O solo pode ser preparado para o cultivo de plantas pelas técnicas de aração, irrigação, adubação e drenagem. Então, o solo pode ser preparado para o cultivo nessas técnicas aqui. Por meio de extração mineral, conseguimos o minério, que são matéria-prima para a fabricação de diversos objetos que utilizamos no cotidiano. O solo se degrada naturalmente em função do deslocamento de seus componentes, processo chamado de erosão. Pode sofrer compactação, ficou a terra bem juntinha, pela criação de animais ou pelo uso de máquinas. O solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, que pode causar sua poluição. Por isso, é importante reutilizarmos objetos que seriam descartados e procurar reciclar materiais, tá? E para reduzir o processo de erosão do solo em terrenos inclinados, pode-se usar curvas de nível, faixas de retenção e terraceamento por patamares aí, tá? Bom, pessoal, foi essa a nossa correção dos exercícios.
tá? Um beijo, bom final de semana, até mais.